Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Iniciando o mês de maio, segunda-feira, foi o Dia do Trabalhador, muitas discussões, muitos debates, entender um pouco do que é a vida do trabalhador, da trabalhadora, do operário, da operária. E quando existe uma relação entre política, trabalhador, futebol, envolvendo um bairro de um país que respira futebol e política 365 dias no ano. Você está pensando que é o Brasil? Não, não é o Brasil. Mas é um país muito parecido com o Brasil quando a temática é política e futebol. Quer saber mais? Não saia daí. Em instantes, um papo muito interessante que envolve dois temas polêmicos: futebol e política. No programa de hoje, nós iremos conversar com João Caio Miguel Arruda. João Caio possui graduação em História pela Universidade Federal de Campina Grande e, atualmente, cursa o mestrado em Ensino de História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus de Mossoró. É professor de História do Ensino Fundamental 2 e Médio do Definição Colégio Curso, na cidade de Cajazeiras, Paraíba. E professor de História da Arte e Projeto de Vida do Colégio Nossa Senhora da Conceição, em São José de Piranhas, também na Paraíba. No seu mestrado, o João Caio desenvolve a pesquisa com o tema O Time que Tem um Bairro, no EVA Chicago e o ano de 1981, o peronismo de arquibancada. João, muito obrigado por ter, de uma forma, feito um malabarismo para encaixar esse papo em sua agenda. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, professor, pelo convite. Bom momento a todos e a todas que estão nos acompanhando. Espero que a conversa seja proveitosa para todos que vão nos ouvir. João, tem um ditado popular que diz: futebol, política e religião não se discute. É isso mesmo, amigo? Não, nem de longe, né? Eu achei um livro uma vez, num desses sebos que a Livraria Universitária estava fazendo, que era justamente o contrário. Ele dizia assim: futebol, política e religião se discute. E aí ele abria todo um leque de discussão. O quão importante a gente tem que discutir esses temas, porque assim, eles estão inerentes no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, e tudo é política. Então, se a gente entende que tudo é política, a política permeia a religião, a política permeia o futebol, a política permeia a nossa sociedade. A política não é só aquele momento de 2 em 2 anos que a gente tem nas eleições, né? Então, assim, toda decisão ela é política, toda vontade ela é política, então ela está presente nesses contextos do dia a dia, e no futebol não seria diferente, né? Ela está inerente a todos os processos que envolvem o jogo, como diz o Galeano, dentro e fora do campo, né? Que o futebol não se resume às 4 linhas do gramado. João, e o que levou você, professor de História, à temática, e em especial, a política e o futebol argentino? Professor, é o seguinte, quando estava pensando no Prof. História, eu estava pensando em trabalhar com a América Latina, isso aí eu já tinha em mente. Eu trabalhei com História e Música na graduação, era um tema que eu gostava, mas é um tema que eu não queria dar continuidade. Eu não me via naquela área de História e Música, na área da História Cultural, e eu queria trabalhar com a América Latina. E aí eu comecei a pensar com o quê? Por exemplo, o projeto inicialmente não era trabalhar com o futebol argentino e com o Nueva Chicago exclusivamente. Era também. E aí, quando Carlos pede o projeto a gente, eu fiz assim uma abertura muito grande, que a ideia era trabalhar com futebol e os movimentos de resistência às ditaduras da América Latina.
era Brasil, Uruguai, Chile e Argentina. Então era um negócio muito grande, era um leque muito grande. E aí a gente teve que fazer recortes, né? E nesses recortes a gente viu o Nuevo Chicago e o futebol argentino como um ponto que não se tinha muita discussão, assim, nesse aspecto. Por que o futebol argentino e por que o Nuevo Chicago? Você não tem produção historiográfica no Brasil sobre esse clube. Então, o fato de o trabalho ser inédito foi um dos pontos que a gente escolheu ele. Então, eu já queria trabalhar com as questões da América Latina, eu já queria trabalhar com alguma coisa relacionada à ditadura, e o futebol, como é uma paixão minha, e aí, por exemplo, a gente não tem como deslocar, né, a pesquisa de uma paixão pessoal, de um gosto pessoal, eu decidi trabalhar nessa perspectiva, e aí eu fui para o futebol argentino justamente nessa questão do como é? Na questão inédita, Ineditismo. né, da pesquisa. É, tem um cara chamado Matias Pinto, que é um cara, um historiador, ele trabalha com um podcast, e ele tem um podcast chamado Som das Arquibancadas. E eu pedi ajuda a ele nesse momento, se ele podia me indicar algum desses eventos históricos que tivessem uma relação entre a resistência do futebol nas ditaduras. Por quê? Olha só, eu estava muito incomodado em toda a vida que eu ia pesquisar sobre futebol e sobre história, de ver o futebol como ferramenta de ditadura. Ou seja, você via a ditadura brasileira usou o futebol na década de 70, a ditadura argentina usou o futebol durante a Copa do Mundo por uma questão ufanista, para aproximar o regime do povo. E aí eu ficava pensando comigo, isso antes mesmo do mestrado, assim, não tem movimento de resistência? O futebol foi só ferramenta, sabe? Um esporte de massas, que mobiliza paixões, que mobiliza milhares e milhares de pessoas. Não tem movimentos de resistência a essas ditaduras. E aí eu entrei com esse pensamento. Eu tenho que achar, eu tenho que encontrar, e a gente vai pesquisar os movimentos de resistência à ditadura na América Latina. Aí, como todo processo de pesquisa, né? Você vai afunilando, 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 e a gente acabou em um time de bairro, de segunda divisão, da Argentina, que faz esse movimento de resistência, por N motivos que a gente vai discutir na frente, à ditadura do Videla. E aí, mais especificamente, no ano de 1981, que é o ano que eles cantam a marcha peronista no estádio, que é o ano que está no título. Então, assim, a gente decide por uma questão inédita, por uma questão de ser uma paixão minha, porque assim eu acho que faz parte da pesquisa, ela tem que partir de uma paixão, porque é uma coisa que você vai passar muito tempo da sua vida com ela, então assim não faz sentido você pesquisar uma coisa que não lhe atrai, que não lhe dá satisfação, né? Porque assim, a vida do pesquisador é um trabalho árduo, é um trabalho muitas vezes solitário, então que seja pelo menos com uma coisa que lhe cause algum prazer. E aí a gente sempre olhou para o futebol nessa perspectiva, uma perspectiva política, sabe, de uma perspectiva de ação e de uma perspectiva de mobilização de resistência, sabe? E aí a gente pegou esse caso específico para se aprofundar na discussão desse tema. E é o que a gente vai conversar agora. Mas antes de irmos para a terceira pergunta, eu quero convidar você que está nos assistindo, que entrou agora no canal, não é inscrito, se inscreva, acione o sino, compartilhe com nos seus grupos de amigos, do trabalho, da sua igreja, da família. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. Toda quarta-feira, 18 horas, nós temos uma entrevista, um tema ligado à história, à economia, à política, sempre com um estudioso, com um pesquisador que vai trazer para a gente informações sobre um tema. E você faz parte desse projeto. Envie sugestões que nós iremos buscar fazer o contato com esse pesquisador ou pesquisadora para conversar aqui no nosso canal. Toda quarta-feira, às 18 horas. Ah, e tem uma notícia boa. Próximo mês estaremos de volta com o nosso programa Resenha do Cangaço. Quinzenalmente, o programa estará de volta com uma nova roupagem, né? Diferente de como o programa funcionava até o ano passado. Esperamos vocês. João, você escolheu a Argentina. Nos fale um pouco do
Clube Atlético Nueva Chicago e a sua relação com o bairro Matadeiros. Eu vi na sua pesquisa, no seu projeto, que o bairro Matadeiros é um bairro periférico de Buenos Aires. Eu queria que você falasse um pouco para nós essa relação do Nueva Chicago com o bairro. Certo. Professor, Matadeiros, ele é um bairro que fica na fronteira, assim, já na saída de Buenos Aires, que é um bairro ligado ao campo, e ele é um bairro de operários. Por que ele é um bairro de operários? Assim, ele historicamente foi um bairro de operários. O próprio nome já está dizendo, Matadeiros faz referência aos matadouros, né? Aos frigoríficos, ao comércio de carne argentina. Então, você tinha ali naquela região uma transferência. Eles pegaram o que eles chamam de currais velhos e transferiram para essa região da cidade, que é uma região fronteiriça perto do campo, e ali foi se concentrando todos os matadouros de Buenos Aires. Então, assim, inicialmente, ela não estava projetada para ser um bairro, ela foi se construindo um bairro naquela região. E aí é o seguinte, você tem essa construção desse bairro, e você tem pessoas que vão saindo do campo, que estavam próximos a esse bairro, vindo para o bairro, e você tem um processo migratório muito grande de pessoas que estão vindo da Europa no final do século XIX, no começo do século XX, que também vão se concentrando ali. A maior assim, probabilidade não, a maior quantidade de pessoas que chegam no bairro é na década de 30, quando você tem a crise de 29, você tem uma crise muito grande da agropecuária na América Latina inteira, então você tem muita gente saindo do campo para a cidade, buscando emprego e se concentrando nessa área. E você tem ali o bairro que, no começo, ele não se chamava Matadeiros, ele se chamava Nueva Chicago. Por quê? Porque fazia referência direta à cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que à época era um dos maiores produtores de carne do mundo. Mas só que tem uma discussão que a gente pretende fazer durante a dissertação, que é interessante, que é as disputas populares pelos nomes. Então, por exemplo, você tinha um nome oficial, que era Nueva Chicago, ali para o bairro, mas você tinha os populares daquela região, né, os trabalhadores daquela região, chamando a região de Matadeiros. Então, assim, o bairro, por muito tempo, ficou muito mais conhecido como Matadeiros do que como Nueva Chicago. Tanto que, em determinado momento, começa a se oficializar o nome Matadeiros para o bairro, em vez do nome oficial, que era Nueva Chicago, e o nome Nueva Chicago fica para o time de futebol, que vai ser fundado em 1914. E aí é interessante porque a gente vai ter essa formação de uma classe operária, tanto que a gente vai fazer um diálogo com o Thompson durante a pesquisa, essa formação da classe operária que vai se politizando durante o processo de construção do próprio bairro. Tanto que tem uma cena, assim, um episódio que a gente cita na dissertação, que é interessante, que mostra essa capacidade política do bairro, que vai explicar lá na frente porque os torcedores desse time também têm essa carga política, também têm essa carga contestatória, porque eles estão ligados ao peronismo, que é a greve do frigorífico na década de 50. O Frondizi, ele queria que era o presidente da Argentina na época, ele queria privatizar os frigoríficos, que eram frigoríficos públicos em Matadeiros. E aí é organizado uma greve de mais de 9 mil trabalhadores. Então, por exemplo, é uma capacidade de organização muito grande desses trabalhadores. É uma mobilização de sindicatos muito grandes naquela região. Então, eles mobilizam uma greve muito grande, com a adesão de muitos trabalhadores, para que não haja a privatização dos sindicatos do frigorífico. Essas privatizações acabam acontecendo um pouco mais para frente, mas já se via ali a capacidade de mobilização e de organização daqueles trabalhadores naquele bairro, que o bairro tem como identidade, como eles chamam, né? A lama e o sangue, por ser uma região próxima ao campo, por ser uma região caracterizada pelos matadouros. Então, assim, os rios de sangue eram comuns, porque eram mortos muitos e muitos gados ali naquela região. E ligado a isso, você tem o Nueva Chicago, que é um símbolo da identidade do bairro. A Argentina, ela tem uma característica que o Brasil não tem, e aí por questões continentais, que é o que a gente chama de time de bairro. E aí é uma paixão e uma identidade muito grande que eu estava assistindo
esses dias reassistindo o documentário que é feito sobre o evento de 1981, e onde eles dizem assim no documentário que corriqueiramente eles pintam o Matadeiro de verde e de negro, que é as cores do time. Então você tem essa relação muito profunda do time com o bairro e essa identidade muito profunda, tanto que o símbolo do time é o touro, né? Então ligado às questões econômicas, às questões do trabalho do, do bairro. E aí você vai ter essa ligação, essa tradição. Então você vai ter essa tradição de um bairro constituído a partir do trabalho, né? Porque as pessoas vão para lá para trabalhar e vão se construindo ruas e ruas ali. Por exemplo, a ligação que eles têm com o peronismo, por uma disputa, por uma luta, por uma contestação da classe trabalhadora é muito grande. Então o bairro se forma no final do século XIX, para o começo do século XX, todo em cima dessa classe trabalhadora que trabalhava com gado. Você tem ali, depois da década de 40, quando o Perón entra no poder, ele faz para o bairro o que eles chamam de Los Perales, que é um condomínio assim com mais de 40 mil habitações, gigantesco, e vai se criando a partir daí uma ligação com o Perón e com o movimento trabalhista muito forte. Então, o bairro, ele tem as características que faz o time ser o que é hoje, que é esse time com uma torcida politizada, com um lado definido, porque, por exemplo, eles são peronistas, eles dizem que são peronistas e eles mostram que são peronistas. Até hoje, as paredes de Matadeiros têm imagem do Perón. Até hoje, tem uma estátua do Perón em frente ao estádio do Nuevo Chicago. Até hoje, bandeiras com a imagem do Perón são estendidas no estádio. Então, eles têm um lado específico. E esse lado político que ele tem vem da construção histórica, por ser um bairro operário, por ser um bairro da periferia de Buenos Aires, olha só, por ser um bairro de cultura gaúcha. Então, assim, o Matadeiros ele é um pouco diferente do resto de Buenos Aires. Ele tem uma cultura gaúcha muito forte, tanto que Matadeiros tem um monumento histórico, que é um monumento, uma estátua que representa um gaúcho, que é a primeira estátua que não é de um militar em Buenos Aires, que é de um representante popular. Então, o bairro tem essa característica de ter uma área mais popular. E aí, tanto que é interessante que quando o Perón sai do poder a primeira vez, o bairro de Matadeiros é chamado pela junta militar de Ninho de Ratos Peronistas, justamente por essa ligação com os movimentos sindicais, com essa ligação com o peronismo, com essa ligação com a luta política e com todos os movimentos da classe operária. Isso aí tudo desemboca no que vai ser o time depois, né? Interessante. Você terminou respondendo a pergunta que eu ia fazer a você e ficou bacana aí. João, uma parte na sua pesquisa me chamou a atenção e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, torcer pode, cantar a marcha peronista, não. Mesmo assim, os torcedores do Nueva Chicago cantaram em pleno estádio e em plena ditadura. O que você espera encontrar sobre esse episódio, além do que já tem nos jornais? Eu espero encontrar é, o que levou eles a fazer isso, a motivação. Então, por exemplo, você tinha um período onde citar o nome do Perón em público era proibido. Então, assim, você tinha um risco de um período ditatorial, né? Você tinha um risco de repressão, de censura muito grande. E, assim, em meio à festa, era o jogo contra o Belgrano. Era um jogo que eles estavam ganhando de 3-0. Era um jogo que é a primeira vez o time estava subindo para a elite do futebol argentino. Era um momento de comemoração, de êxtase, um momento maior do time até de toda a sua história. E assim, naquele momento específico, por que uma manifestação política ali? Sabendo dos riscos, sabendo que tinha policial dentro do estádio, eles sabiam o que ia acontecer. Era um bairro que sempre foi visado pela ditadura por sua ligação com o Perón. Por que entoar a marcha peronista naquele momento? Sabe assim, o que leva, qual o sentimento, qual a sensação,
por que aquilo ali naquele momento. Eu estava conversando com o Carlos Torquato, que é colega do senhor e que é meu orientador. Eu estava dizendo a ele que eu sou muito cara de pau em relação à minha pesquisa, porque eu saio aperreando todo mundo. Eu encontrei um jornalista, o Alessandro Duttini, que é um cara que escreveu uma matéria sobre esse caso. Eu entrei em contato com ele pelo Instagram, ele me passou o WhatsApp dele, eu conversei com ele, e aí ele me passou um WhatsApp do cara que ele entrevistou, do Miguel, que era um torcedor que estava no estádio e que foi preso no ano de 1981. Então, por exemplo, a gente tem uma possibilidade direta de entrevistar essas pessoas que estavam dentro do estádio, que puxaram o canto. E aí a gente tem a possibilidade de ter essa pergunta respondida. Sabe, qual a sensação na hora? Se foi premeditado, se a torcida premeditou de cantar a marcha peronista, se foi um sentimento de alegria, que essa alegria resultou numa questão política que para eles também faz parte da identidade deles. Então, a identidade deles é comemorar e é também fazer política, e se foi uma coisa espontânea, se foi premeditada. Então, essa resposta que eu quero encontrar que a gente não tem nas matérias, né? A gente não vai achar no Diário Clarim, no Olé, no Camisa 12, que é o que a gente vai pesquisar. Então, assim, ter contato com quem estava lá e entender, porque, assim, a gente tem que entender como era que estava a atmosfera do estádio, se estava propícia para aquilo ali. Porque você tem, dentro do estádio, o que a gente chama de íntia, que é os fãs, né, os torcedores. E entre os íntias, a gente tem os barras. Aqui no Brasil, a gente chama de torcida organizada. Na Argentina, eles chamam de barras, que tem uma composição diferente. Os barras lá são diferentes das torcidas organizadas aqui. E quando os barras puxam a marcha peronista, o estádio acompanha. E aí a sensação é, será que eles esperavam que o estádio ia acompanhar e que ia ser aquele que foi? Ou eles pensavam que ia ser um grito de uma torcida localizada e ia ficar por ali mesmo e não ia chamar tanta atenção? Porque, assim, quando eles começam a cantar, o estádio acompanha, num sentimento catártico, que faz com que o estádio inteiro comece a entoar a marcha peronista, junto com o bumbo, né? Que, assim, tem um livro, professor, de um antropólogo argentino que ele pesquisa torcidas organizadas e ele pesquisa a torcida do Belgrano. E aí ele diz lá que o Belgrano também tem uma característica peronista, assim como o Chicago. E o bumbo era uma marca do peronismo, então não se podia tocar bumbo na rua. Se tocava no estádio. Então, quando se estava tocando um bumbo, mesmo sem cantar a marcha, eles estavam fazendo menção a Perón naquele momento, porque eles sabiam que era uma coisa proibida fora do estádio também. E aí eles dão um passo além. O passo além é cantar a marcha, e aí é toar o nome do Perón, entoar uma música que você tem uma lembrança muito forte de uma época, e você tem uma proibição muito clara, né? Que esse tipo de manifestação era extremamente proibida. Apesar da gente estar ali em 81, perto do fim da ditadura, mas se tinha uma repressão muito grande em relação às questões ligadas ao peronismo pelo medo da volta desse tipo de política. Interessante. E eu espero que você atinja os seus objetivos. E eu estarei aqui ansioso para ler o seu trabalho. Antes de irmos para a última pergunta, essa pergunta ela envolve um pouco o Brasil. Nós temos acompanhado nos últimos dias o caso do treinador Cuca, do Corinthians, né? Que foi contratado pelo Corinthians e que setores da torcida organizada corintiana, assim como pessoas de dentro do clube, como o time de futebol feminino, se declararam publicamente contra a contratação do treinador Cuca. Isso em virtude do seu envolvimento naquele crime que ocorreu na Suíça em 87 ou foi 89, por aí. E o Cuca foi condenado, mas nunca cumpriu pena porque não houve extradição. E hoje Cuca, mesmo que não respondendo o crime que ele cometeu, mas tem sobre ele um peso muito grande e é para ter, porque o ato cometido por ele ou que venha a ser cometido por qualquer homem tem que ser criticado, condenado, porque é inaceitável. Inclusive, inaceitável a postura de alguns jogadores do Corinthians que saíram em defesa de Cuca, inclusive dizendo que a palavra de Cuca basta. Ou seja, a palavra
do homem, do macho, do agressor, é o que deve se predominar diante da palavra da vítima. Então, Cuca foi tratado por parte do Corinthians como vítima, quando, na verdade, ele foi um dos agressores daquela jovem de 13 anos lá na Suíça. E a imprensa toda deu cobertura e vem cobrindo toda essa situação. Ele pediu demissão depois da pressão, que não deveria sequer ter sido contratado. Aí, João, eu quero colocar o seguinte: a tradição peronista do Nueva Chicago se aproxima, tem alguma semelhança com o que conhecemos como democracia corintiana? Só comentando um pouco o caso, professor. Eu sou vascaíno, mas eu tenho um apreço muito grande por o Corinthians por conta de sua história, e assim, e aí me deu uma tristeza, não vou mentir, de certos setores do Corinthians aceitar. Eu estou num grupo de estudo de futebol e história e ditadura na América Latina, que é do pessoal da UFMG. E nesse grupo a gente debateu quando isso aconteceu. E aí soltaram uns áudios nesse grupo, alguém de próximo ao Corinthians, do ex-presidente da Gaviões da Fiel, dizendo assim: ah, tem nada não. Foi quem aceitou vir, então a gente tem que ir com ele. Então, você via uma preocupação simplesmente com o campo e uma despreocupação com a imagem do time, com a história do time, com os valores do time, com o time feminino. Então, você não tinha nenhuma preocupação com esse tipo de coisa, né? A preocupação dele estava dentro do campo. E assim como de fato o senhor disse, ele pede para sair, mas não era nem para ter sido contratado, né? E assim, o peronismo que tem no Nueva Chicago, ele é um desses peronismos que vai se transformando ao longo do tempo. Porque assim, na Argentina tem uma tradição peronista muito grande e heterogênea, assim, muito heterogênea. Porque você tem alas à esquerda reivindicando o peronismo e você tem alas à direita reivindicando também o peronismo depois da morte de Perón. Então, a ala que está no Nueva Chicago é a ala mais à esquerda, a ala ligada à classe trabalhadora. Tanto que o bairro inteiro, por exemplo, a votação do Alberto Fernandes, mais de 80% do bairro vota no Alberto Fernandes justamente por esse histórico, por essa reivindicação do Perón, a imagem da Cristina também estava junto com eles. E assim, eu consigo ver algumas semelhanças e algumas distâncias. Por quê? Assim como o Corinthians, o Nueva Chicago ele faz movimentos pelo fim da ditadura. Assim como o movimento da democracia corintiana, ele faz movimentos pelo fim da ditadura. A diferença é o tamanho. É o tamanho. O Corinthians é um time gigantesco, de mobilização nacional. É um time que a quantidade de sua torcida é quase a população da Argentina, de tão grande que é. Então, o impacto de todas as ações do Corinthians, ela é muito maior do que o do Nueva Chicago, claro. Mas só que o Nueva Chicago também protagoniza ações e mobilizações contra a ditadura o tempo inteiro, sabe assim? Desde o seu início até o seu final. E aí sofrendo algumas retaliações, como essas prisões dos 50 torcedores, sofrendo retaliações de financiamento estatal, que acabava não vindo, porque o bairro de Matadeiros ele era meio desprezado no período da ditadura por essa ligação com o peronismo, mas você tem um movimento forte pelo fim da ditadura, você tem um negócio que eu acho interessante dos times argentinos, que os times brasileiros não têm, e aí, se não me falha a memória, eu acho que eu vi só o Corinthians falando alguma coisa, que é uma lembrança incessante do período da ditadura. Por exemplo, não tem um ano que o Nueva Chicago não faça mobilização para lembrar os horrores da ditadura e para lembrar que aquilo ali não tem que se repetir. Ou seja, é um time que lutou naquele momento e que não se omite depois. Então, toda vida que completa aniversário de golpe militar, eles vão lá, postam coisas, fazem ações, fazem mobilizações para não deixar existir um apagamento histórico. Aqui, os times brasileiros, eles não fazem esse processo de lembrança histórica. Lá fazem.
Então, você tem um movimento parecido, mas só que de menor proporção, logicamente, pelo tamanho dos clubes, né? O Nova Chicago é um time de segunda divisão, que foi para a primeira divisão duas, três vezes na sua história, e o Corinthians é um time de elite do futebol brasileiro, mas, de fato, eles protagonizam movimentos semelhantes, que são movimentos de não omissão em períodos de ditadura e que entendem seu papel social e entendem que o futebol não é um negócio que está preso a quatro linhas, porque é uma mobilização de sentimentos, né? Mobilização de massas. Então, dá para se usar aquilo ali em prol de questões sociais, e assim eles o fizeram. Estamos terminando a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o João Caio sobre a pesquisa que ele está desenvolvendo no Clube Atlético Nueva Chicago, do bairro Matadeiros, em Buenos Aires. Eu passo para você, amigo, para fazer suas considerações finais. Professor, muito obrigado pelo convite, pelo espaço para falar. Eu acho que esse assunto é um assunto que tem que ser cada vez mais discutido no Brasil, e eu acho que o que aconteceu no caso Cuca é a prova disso. Então, a gente tem que se discutir futebol junto às esferas sociais. Futebol não é uma coisa que está deslocada. Então, assim, não é o fato de o cara ser um bom treinador e ajudar o time que ele tem que ser contratado, independente do que ele fez fora do campo. Então, assim, essas discussões elas têm que acontecer cada vez mais. Eu espero que os programas de pesquisa, de pós-graduação, abram cada vez mais espaço para essa discussão de história, política e futebol, porque tem uma frase que eu escutei o Juca Kfouri falando uma vez que eu achei muito interessante. Ele estava falando de um professor de sociologia dele, o Gabriel Cohen, da USP, que o Gabriel fala assim: não existe sociólogo no Brasil que não tenha os fundilhos das calças meladas de terras da arquibancada. Ele queria dizer que, para conhecer o Brasil, para conhecer a América Latina como um todo, não tem como a gente fugir do futebol. O futebol é uma paixão que mobiliza milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, assim, falar da história do Brasil, falar da história da Argentina sem falar de futebol é esquecer um pedaço dessa história, é esquecer uma classe, é esquecer uma categoria. Então, esses espaços para essas perspectivas de discussão, esses movimentos, ele é interessante porque eles nos abrem novas visões, né, sobre as discussões que já vinham sendo feitas há muito tempo. Então, assim, a gente pensa a ditadura na Argentina a partir do futebol. A gente não pensa o futebol como uma ferramenta da ditadura. A gente parte do futebol e vai pensando ela inserida naquele contexto de ditadura, né? Então, isso aí nos abre uma nova perspectiva e um novo leque de pesquisa. Interessante. É o estádio e a feira, né? Se você quer conhecer uma cidade, quer conhecer um povo, frequente o estádio de futebol. Vá à feira, o mercado público. Ali estão todos e todas, e você vai perceber um pouco da cultura daquela cidade e aí se familiarizar com esse povo. Eu E aí, quero professor, agradecer. Pois não, João. só para concluir, porque o senhor deu uma pincelada, e aí eu lembrei. Matadeiros é famosíssima por sua feira. Você tem a Feira de Matadeiros, é a feira mais famosa de Buenos Aires aos domingos. Então, assim, onde você tem a cultura gaúcha muito presente e você tem todo mundo de Buenos Aires indo para lá. E aí, de fato, como o senhor disse, você quer conhecer aquela região, vá à feira e vá ao estádio. Exatamente. São dois espaços onde há o encontro de gerações, de classes sociais, né? De É, crenças, e espaço também de divergência. Você não vai para o estádio para abraçar o seu adversário, né? Também não quer dizer que você vá para o estádio para bater no seu adversário, né? Pois é. Muito obrigado, João. Obrigado a você que nos acompanha. E antes de encerrar, mais uma vez, peço a você para se inscrever, para compartilhar a nossa programação e toda quarta-feira, 18 horas, uma entrevista, um tema, um assunto do seu interesse. Ficamos por aqui. Até a próxima quarta-feira e um forte abraço.